Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Aqui no Cast. Hoje nós vamos falar sobre liderança na prática. Nós vamos falar sobre beleza com propósito. Vamos trazendo aqui um empreendedor, vamos falar sobre a jornada dele na área da beleza. Vamos falar sobre as escolhas difíceis, vamos falar sobre a jornada. Está comigo aqui hoje Armando Bessa, um amigo, um líder, um mentor, um empreendedor de mais de 40 anos. A gente andou aqui fazendo umas contas, deu 200 mil cabeças, não lembro agora, 192 mil cortes, mais ou menos, pelo menos isso, ao longo da jornada dele. Armando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, separado um tempo do seu dia para gravar esse podcast. E eu queria passar a palavra para você que você falasse um pouco quem é Armando Bessa. Obrigado você, Sidney, Nebraska. É um privilégio estar aqui com vocês. Sou Armando Bessa, filho do Deus Todo-Poderoso, esposo da Elisete Bessa, filho de José de Almeida Bessa, Ana Alves Caldeira. Somos em 11 irmãos, 8 são cabeleireiros. Então é uma família de cabeleireiros, Sidão. Então eu sou de Minas Gerais, numa cidade chamada Virgolândia, é um município de Governador Valadares, que hoje tem em torno de 3.500 habitantes, bem pequenininho. Eu vim com 17 anos para São Paulo e já vim com essa mentalidade de ingressar na área da beleza. Porque antigamente, na época quando eu vim para cá, salão de beleza, manicure, essa parte de estética, era para pessoas que não deram certo. Aí a gente ia... Esse era o paradigma que tinha na minha profissão. E muita gente falava, você é louco, você não vai dar certo nisso. Mas eu sempre tive dentro de mim que eu ia ser bem sucedido. Olha que doideira, né? 11 filhos, 8 seguiram a profissão do pai, o que demonstra que provavelmente os filhos tinham um certo nível de admiração por quem o pai era e pelo que o pai fazia, né? E eu queria começar, Armando, exatamente por aí. Quem era o Armando antes de cortar cabelo e como foi essa história, tipo, ontem eu não estou cortando cabelo, hoje eu comecei a cortar cabelo. Me fala sobre essa época. Então, eu já nasci na barbearia mesmo, né? Vendo meu pai cortar cabelo. E eu não gostava de estudar assim. Então foi um sacrifício para o meu pai e minha mãe fazer eu estudar. Eu queria mesmo trabalhar. Porque eu admirava muito meu pai, porque era o único salão da cidade, não tinha concorrente, todos que tentavam colocar não fechava. Então meu pai era muito querido. E aquilo trazia também a essa profissão acesso às pessoas que eram muito distantes da gente. Mas essa profissão fazia essa aproximação. Isso Entendi. Também me encantava. E aí eu comecei, eu tinha 15 anos, né? Comecei no salão do meu pai, eu tinha 8 anos como graxate. E aí, o que é isso, graxate? Graxar sapato. Engraxate. Engraxar. E aí depois eu fui aprender a profissão. Então antes, eu era um menino medroso, era muito tímido, gago, tudo na parte emocional mesmo, que era uma família desfuncional, né? Era uma família bem humilde. E aí eu fui aprendendo... Então você viu naquele lugar três coisas, né? Primeiro, a continuidade do que seu pai fazia, e ele tinha um certo sucesso, porque foi o que deu certo fazendo aquilo na cidade. Sim. Essa é a primeira coisa. Uma coisa que está nas entrelinhas, tipo uma possibilidade de fugir do estudo, tipo já começar a ganhar dinheiro sem ter que ter um bom rendimento na escola. Exatamente. E outra coisa que me chamou a atenção, o acesso. Você olhar para aquele lugar e perceber que aquele lugar trazia pessoas até você que talvez você nunca pudesse se conectar. Quais foram os seus desafios
nessa época, na hora de começar? Quais foram os desafios? Um dos maiores desafios foi conciliar o estudo e a profissão, porque quando eu comecei a cortar os cabelos, eu comecei a ver uma fonte de renda. Então aquilo me atraiu muito. Então, para me estudar e trabalhar, essa foi um dos desafios, conciliar, que eu já queria mais era trabalhar do que estudar. Depois, outro desafio foi atender as pessoas que eu considerava muito importante na cidade, no meu círculo lá, que só eram os professores, prefeito, os vereadores, pessoas da alta lá que iam todos na barbearia. E aquilo eu ficava com muito medo de atendê-los, porque eram pessoas que estavam dando aula para mim, daqui a pouco eu cortando o cabelo deles. E antigamente os professores eram muito rígidos, né? Então a gente tinha muito respeito, tinha autoridade, né? Autoridade, né? Então isso também foi um desafio. E o outro, Sidney, foi sobre a técnica mesmo. Porque meu pai ensinava no olhômetro, não tinha uma metodologia de ensino. Estabelecida. Então, não tinha. Então eu fazia um corte hoje, acertava, a pessoa voltava depois de 30, 40 dias, eu não conseguia reaplicar o mesmo corte, porque não tinha uma metodologia, não tinha. Isso, para mim, eu acho que foi um dos maiores desafios. Além da insegurança que eu tinha como pessoa. Quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos. O primeiro corte foi com 14, 15 anos. Aprendendo foi com 11. Olha aí. Como nos meus amigos. Só podia ser inseguro mesmo, como você está falando. 11 anos, né? Fazer barba na navalha. Então tanto era inseguro para mim quanto para quem ia ser atendido, né? Então o pessoal via aquele naniquinho lá fazendo a barba. Natural, e tinha medo. Quem que acreditou em ti? Quem é que você, no meio dessa insegurança toda, quem foi a pessoa de apoio? Meu pai. Ele que chegou, tá na hora. Pode começar, você já tá pronto. Treinamento águia. E aí ele falava, aí ele olhava pro cara lá deitado e tu com a navalha na mão. Na garganta do cara e fala, pode fazer com o Armando que ele vai dar conta. Então, eu garanto. Aí o cara fala, Zé Bessa, depois da minha garganta cortada, que garantia eu tenho? Mas foi ele. Essa fase do primeiro corte, 11 anos, de aprender. Isso. De começar a cortar profissionalmente ali com teu pai aos 15. Isso. E até sair debaixo do teu pai. Cortou com teu pai até quantos anos? Foi até 17 e meio que eu já vim para São Paulo. Então trabalhei ali uns 3 anos com meu pai. Então passou uns 3 anos com teu pai, trabalhando, isso. Né? Tipo, batendo ponto, entre aspas, trabalhando com teu pai. De domingo a domingo. De domingo a domingo, daí você veio para São Paulo. Isso. Tá. Como foi os primeiros clientes em São Paulo? Inclusive, o primeiro cliente que eu fiz o teste para me passar no salão ainda é meu cliente até hoje. Olha aí. Isso nós estamos falando de 35 anos 35 anos que ele é teu cliente. 35 anos. É aquele senhor que a gente conheceu, não? Não, é um outro, é um rapaz. Na minha idade hoje, ele tinha uma banca de jornal do lado do salão onde eu fui fazer o teste. E aí a dona do salão chamou... Esse salão não era da família ainda? Não. Eu trabalhei como colaborador. Fazer um teste no salão, né? E aí ela chamou esse rapaz da banca de jornal, ele tinha 14 anos na época, mais ou menos, que ele é 3 anos mais novo que eu. E aí eu fiz, aí ela aprovou, e ele continua sendo meu cliente. Como teu cliente até hoje? Até hoje, os filhos dele. Essa hora aí tu já tinha o quê? 18 anos? Tinha 18. 18 anos. Trabalhou nesse salão quanto tempo? 4 anos e meio. Então foi até os 22, quase 23 anos nesse salão. Quase 22, na realidade, que eu tinha 17 anos e meio, mais ou menos, quando eu comecei lá. Nessa época, quais eram os desafios e qual era a insegurança, se ela existia? Existia muita, porque é um outro mundo, né? Um outro mercado. São Paulo era meu sonho, mas eu não sabia da grandeza e da exigência que era São Paulo.
Então, um dos maiores desafios meu foi conseguir fazer clientes. Por quê? Eu tinha 17 para 18 anos, ninguém dava credibilidade para cortar o cabelo, e era um salão masculino, né? Pouco feminino. Então, ninguém queria deixar eu cortar o cabelo. Então, eu montei uma estratégia. Já que eu não ganho porque eles não estão vendo eu trabalhar, eu vou ser simpático, vou servir e vou ganhar na simpatia. E assim foi. Aí eu comecei lá a servir a bebida, salgados, e aí eu comecei a servir. E aí eu ficava ao redor dela para aprender, porque ela cortava o cabelo em 15 minutos e eu cortava com 1h30. Olha que loucura. Então, assim, era um maior desafio, foi ajustar dentro desse salão, desse novo método. O que eu fiz? Vendo a minha limitação, entrei numa escola... Ela cortava cabelo masculino. Masculino e feminino, mas era pouco feminino, sabe? Mais masculino. Mais masculino. 15 minutos ela dava o talento. E muito bem feito. A mulher era um avião. Aí eu falei, eu quero chegar a esse ponto, né? E aí eu fui atrás das escolas de cabeleireiros, que abria os domingos. Então a gente trabalhava nesse salão. E até então não tinha técnica? Não. Aí já começou um pouco mais de técnica, mas era muito limitado também. Eu aprendi mais no olhar, né? Então esse foi um dos desafios. Outra coisa foi me adaptar a São Paulo, porque saí de uma cidade de 3.000 habitantes. Eu nunca tinha visto asfalto na vida. Nunca tinha pegado ônibus coletivo. Então, assim... Estão falando que década aí? 80, é? 89 a 90... 87, na realidade. 87. Então, assim, era muitos desafios, né? Pegar ônibus coletivo nunca tinha pego. Nunca tinha falado em telefone. E já era uma doideira. Telefone. A gente está falando de uma cidade que cabe, talvez, no estádio, no ginásio. Não é no estádio, é no ginásio. Cabe no Ibirapuera, 3.500 habitantes. Exatamente. Inclusive, o Nebraska, o meu irmão hoje mora num condomínio que tem mais habitantes que a minha cidade. Entendeu? Então, imagina pensar no estádio do Ibirapuera, cabe quase 3 vezes a cidade na época que tu morava lá. Exatamente. Então, assim, esse foi uns desafios muito grandes para uma pessoa totalmente despreparada, né? Tecnicamente, emocionalmente, mas eu tinha uma vontade muito grande, porque aquela vida de escassez que meu pai e minha mãe levava, eu não queria. Isso eu tinha certeza. Aí eu falei, São Paulo é o lugar da oportunidade. Os irmãos já estavam aqui? Já estavam, trabalhavam na Paulista. Eles já tinham o salão deles na época, não? Não. Quem começou a empreender fui eu. Todos trabalhavam em salão, né? A que trouxe a gente era empregada doméstica, e meus 2 irmãos, o Wilson e o José, trabalhavam na Paulista, no Conjunto Nacional, mas era empregado lá, aqui, na Paulista. E qual foi esse momento que você viu assim, tá na hora de eu ter o meu salão? Foi o seguinte, eu comecei... Porque foi desse salão você já saiu de lá para montar o seu? Foi. Exatamente. Quando eu cheguei já com a mentalidade de montar o meu salão. Eu sempre quis empreender. Não sabia como, mas eu queria. Aí eu trabalhei lá, só para você ter ideia, com 1 ano e meio, Sidney, eu era o primeiro faturamento do salão. Eita! Com 1 ano e meio. E salão trabalhava até as 2 horas da manhã no sábado. Era mesmo? De sexta para sábado. Não, de sábado para domingo. Eita! Eu saía de lá, ia para as festas e depois, 7 da manhã, eu já ligava e ia direto para a CAUB, Associação Brasileira dos Cabeleireiros aqui de São Paulo, na Estação da Luz. Eu fazia curso até 2 horas da tarde. De domingo? De domingo. Segunda eu já voltava para trabalhar. E o salão abria de segunda a sábado. E aí 1 ano e meio eu já era o primeiro colocado em faturamento. E aí eu comecei a... Quantas cadeiras tinha esse salão? Tinha 6 cadeiras. Já estava calculando aí. O que é que tu aprendeu dessa época? Com a patroa lá? Com a cabeleireira ou não? Aí eu quero trazer não só... Eu quero trazer não
Por que eu estou fazendo essa pergunta e eu quero falar para você, tá certo? Eu costumo dizer que a melhor forma de começar a empreender é com o CLT. Eu costumo falar isso. O melhor, o primeiro melhor contrato de CNPJ para mim não é o CNPJ. É o intraempreendedor que chama, né? É o cara que ele tem a oportunidade, ele tem no coração a vontade de resolver algo. E ele tem a oportunidade de aprender sobre o mercado que ele quer resolver sem, entre aspas, correr tanto risco. Entende? Entendo. Então, na sua fala, nas entrelinhas da sua fala, me vem, o cara sai de uma cidade minúscula, muito pequena, vem para uma cidade gigantesca, sabendo o que não quer. Aí ele consegue um emprego com uma profissional, para usar o termo que você usou, um avião. Isso. Essa mulher cortava cabelo, 15 minutos, ela finalizava um cabelo e... Impecável, bem feito. Quer dizer, tinha um potencial para cortar 40, 50 cabeças num dia só, né? E aí você tá lá você passou 4 anos, mais ou menos isso. Mais ou menos 4 anos. Até a hora que você falou assim, vou fazer o meu. Na minha cabeça, esse eu vou fazer o meu, eu tenho um mínimo de segurança de saber o que eu preciso saber para eu construir a minha vida. Perfeito. Então, e aí não se trata só de cortar cabelo. Visão, né? O que é que o Armando aprendeu enquanto estava trabalhando nesse salão? Essa para você entender o porquê da pergunta. Entendi. Essa é a pergunta. Enquanto você estava lá, uma coisa você falou, eu cheguei aqui, né? E eu vi que eu não ia ter espaço, eu fui servir. Né? Quando eu cheguei na Febracis era mais ou menos a mesma coisa. O treinador da Febracis era nada mais, nada menos do que Paulo Vieira. Todos os treinamentos era ele que dava. Eu olhei para ele e negócio, rapaz, isso aqui não vai dar muito espaço para mim, eu tenho que encontrar uma forma de ser visto. E o microfone era uma delas, tipo levar e trazer microfone. Era uma das estratégias. Servir era uma estratégia. Mas, aí você falou, com 1 ano e meio eu já me tornei o principal faturamento. Sim. Do salão. A pergunta é, o que é que você aprendeu que serviu de base para você achar que disse assim, cara, agora está na hora de eu correr risco com a minha pele? Uma das coisas, Sidney, que você falando já veio em mente, foi a conexão com os clientes, com as pessoas que poderiam me levar para um outro nível. E eu vi que eles também começaram a perceber em mim uma maturidade, mesmo com pouca idade. Outra coisa que eu aprendi lá, né, trabalhando, viu quão o atendimento ao cliente era uma coisa super diferente para você fazer algo diferente no salão que eu queria empreender. A experiência que o cliente tinha, vivia ali, né? Vivia. E não era uma experiência boa. Eu aprendi que aquilo eu não deveria fazer. Sim. Porque como era um sucesso o salão dela, ela tratava os clientes com muita indiferença. Uhum. Ela tinha aqueles clientes que eram mimados e os outros de lado. E aquilo eu percebi, eu falei, peraí, eu acho que se tratar todo mundo na mesma linhagem, no mesmo patamar, eu acho que isso vai fazer um diferencial. E assim a minha clientela, ela sentia esse diferencial, eu me entregava para fazer o meu melhor e entregar o meu melhor em todos os sentidos. O atendimento, eu achei super legal, a conexão, porque muitos clientes começaram a ver meu potencial e me fazer propostas, me oferecer algo para sair dali. Eu falei, mas não estou no momento ainda, eu quero amadurecer um pouco mais, não é o momento. E aí o que eu fiz? Além disso, a estrutura, eu achava a estrutura muito limitada pelo potencial do salão na época, porque tinha muito potencial. Só para você ter uma ideia, Cid, meus irmãos trabalhavam na Paulista, que é um boom comercial, o preço era 5 vezes mais do que a gente cobrava ali, e eu ganhava mais do que meus irmãos. E uma outra coisa, porque o volume era muito grande, e uma outra coisa que
o pessoal lá era muito generoso. Eles me davam muita caixinha, porque eles achavam eu muito simpático, servidor, e eles queriam me ajudar de todo jeito. Aquilo foi me gerando um desejo de ter o meu e sabendo o quanto eu era querido pelaquela clientela. E aquilo foi me encorajando. E aí, depois de 4 anos que eu estava lá, eu fiz uma proposta para ela. Quer dizer, ela que fez uma proposta para mim de que eu ia ser sócio. Eu topei. Só que era só falar se ela não queria. Aí depois ela falou que ia arrendar para mim, eu falei, arrendo. Ela não quis. Aí eu falei, então agora está na hora de eu montar o meu. Só que era uma inflação. Olha aqui uma pergunta, tá? Você trouxe muitos aprendizados sobre o profissional, mas não percebi nada sobre o empresário. Ok, sobre o produto, sobre a entrega, sobre o serviço, eu já sei. Agora, o que é ser empresário, né? O que é ter um CNPJ? O que é liderar a pessoa? Quando é que você sentiu que, assim, cara, eu sei liderar pessoas, eu consigo tocar uma empresa, eu consigo arcar com as consequências desse passo de ser um empresário, de abrir o meu próprio CNPJ? Sidney, para ser sincero, eu nunca pensei. Acredito. Eu nunca pensei nisso. Eu tinha a coragem ou loucura. Mas eu pensava o seguinte, olha só, na época era uma inflação infernal, né? Era muito loucura. Sim. O que eu comecei a pensar? Antes de montar o salão, vou comprar todos os móveis, vou estocar shampoo, condicionador. Era a minha mentalidade. Estruturar financeiramente. Aí eu me estruturei. Gestão, como liderar. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Não sabia nada disso. Eu falei, eu vou montar o salão, né? Que se ela tá dando certo, eu vou dar também. A maior parte de nós, né, empresários, só pensa na conta que o outro tá ganhando. Isso. Então, assim, se tá ganhando, eu também vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu não sei quanto é que custa. E essa é uma característica, isso é o que diferencia um empreendedor de um empresário. É uma das características. O empreendedor, ele tem o desejo de fazer, ele tem a vontade, ele tem o combustível necessário para isso. E comumente ele faz isso, exatamente isso, Armando. Comumente ele pensa na estrutura. Qual é a estrutura que eu preciso para eu fazer o que eu quero, né? Mas não é claro na cabeça dele o que ele quer. Exatamente. Não está claro, na maioria, é tipo assim, ele pensa em quanto de dinheiro que ele tem que ter guardado, quanto... É a estrutura física mesmo, Isso. processual. A estrutura... O custo invisível ele não tem a menor ideia. Não, ele não, Invisível, né? ele, na realidade, trás, mesmo né? que ele tivesse, mesmo que a gente saiba, porque eu posso fazer um benchmark, eu vou lá no salão, vejo, cara, quanto é que gasta, quanto é que recebe e tal, e eu Ctrl+C, Ctrl+V, eu copio aquilo. Só que como aquilo não está ligado a uma visão própria minha, na hora que eu começo a executar, eu percebo que aquilo que eu estruturei não era o que era mais importante. E aí, por isso que a maioria dos negócios não duram 3 anos. Porque as pessoas usam todo o dinheiro que tem para montar a estrutura, não tem uma visão clara e não tem o combustível à vontade suficiente para superar as barreiras. Mas me conta aí, como é que foi essa parada aí? Então... Aí começou, locou o primeiro salão. Não, ela queria arrendar e ele não quis. Ele não quis. Acabou não dando certo. Não deu, e aí eu falei para ela, então eu vou embora para montar o meu salão. Só que nessa fase ele já tinha shampoo, já tinha Tudo que é a estrutura que ele achava que precisava, ele já tinha comprado. A cadeira ferrante, que era a melhor, eu já tinha comprado todas as cadeiras, já estava lá estocado na própria ferrante. Aí quando eu dei o start que eu ia montar, eles começaram a fabricar para mim. Foi em 91. Aí eu falei para ela falou, olha, você vai se dar mal. Eu falei, se eu se der mal, eu volto e peço emprego de novo. Mas graças a Deus que não precisou.
Já deixou a porta meio aberta. Assim, Já né? deixei uma brechinha ali, né? Vai que, né? E aí, Sidney, aloquei o primeiro imóvel, reformamos toda a casa e a gente dormia lá, porque não tinha condição de pagar 2 aluguéis. Você falou reformamos, era você com mais alguém? Aí foi eu e meu irmão. Eu foi associei também. com meu irmão. Chamei meu irmão e falei, vamos montar. Aí nós associamos, abrimos o salão. O primeiro Ele salão saiu lá da Paulista. da Paulista. Foi com o Zé ou foi com... Não, na realidade ele não saiu. Ele continuou lá para dar um suporte. Eu fui com meu irmão, com a minha irmã, que era empregada doméstica. Nós pagamos o curso para ela, ela se formou. E aí foi começar com a gente lá. E um primo que eu trouxe de Minas, que trabalhava na barbearia do meu pai, para trabalhar com a gente. Aí nós começamos. E aí contratei outros profissionais e começamos. Depois de um ano, a mulher viu que a gente começou a ganhar, ela queria aumentar muito o aluguel. Aí eu falei, não dá. Ela foi pedir o imóvel. Ah, meu Deus do céu. Aí eu falei, meu Deus. Aí daqui a pouco saiu uma casa do lado. Aí nós reformamos. Pegamos de novo, reformamos. Aí montei um salão já muito mais requintado. Aí deu uma upgrade. E aí começou a história de as coisas acontecendo, dando certo, mas nada de gestão ainda. Às vezes as coisas acontecem e a gente acha que é uma porta se fechando, mas na realidade é um portal se abrindo, né? Exatamente, Cid. É um portal abrindo. Às vezes a gente acha, está acontecendo isso aqui, é ruim, mas a hora que você deixa as coisas acontecerem e vê o quanto Deus tá botando a mão ali, e ele me levou para um outro patamar. E era mais alto mesmo a casa. Literalmente. E não saiu do local, né? Porque é ruim porque quando a clientela está acostumada a ir frequentar aquele local, né? Então você não perdeu isso também, né? Não, Nebraska, sem brincadeira. Uma casa depois. Olha aí. E ali foi aonde que deu realmente a melhorada em todos os sentidos. Chegaram a comprar essa casa? Não. Não. Não comprava. Quanto tempo? O quê? Nessa fase aí? Eu fiquei 11 anos nesse 11 anos. Então nós estamos falando aí até os 33 anos de idade. Isso. Mas antes eu já tinha abrido um outro salão. Em 91 eu abri esse pequeno, em 92 a gente foi para esse maior. Em 95 eu já abri um em Perdizes, para o meu irmão, Que ficado lá. para ficar lá. Um salão do lado do Palmeiras. Gigante. Era muito diferente. Era lá que tinha escola e tal? Não. Lá era só o salão mesmo, onde a gente atendia todo o pessoal do Palmeiras. Ele existe até hoje, então? Não. O salão não. Fechamos. Fecharam o ponto. Vamos já chegar lá. Vamos já chegar lá. E aí começou essa sociedade. Você e meu irmão. Com o seu irmão, uma irmã, Isso. ela trabalhava, ela era sócia? Ela trabalhava lá. Depois a gente deu uma parte para ela. Sociedade só de boca? Não, era contrato. Contrato sim, mas tipo, não tinha regra, o que é meu, o que é teu, como é que entra, como é que sai, como é que calcula, nada, né? Nada. Era só... Uma coisa só que eu acho que a gente tinha de visão era que não misturar as finanças pessoais com o da empresa. Isso nós nunca misturamos. Isso Tira acho dinheiro e cada um gasta do jeito que quer. Na sua capacidade. Sim. Teve algum momento, Armando, que tu olhou assim e disse assim, cara, eu sou bom em desenvolver pessoas, sou bom em liderar pessoas. Teve algum momento disso, não? Teve foi quando eu comecei a procurar as escolas de cabeleireiro aqui de São Paulo, mas nada me dava resposta. E eu sentia que tinha um jeito de se fazer, de ensinar. Aí foi quando eu viajei para a Europa, a primeira vez. E aí quando eu vi como eles formavam as pessoas... lá na Europa. Aí eu falei, cara, eu tenho condição de fazer isso, só que eu preciso me preparar. E qual era a diferença? Assim? A diferença é, primeiro, na postura, na forma de abordar um cliente, a técnica extremamente apurada e com a metodologia que dá para replicar. Então aquilo encheu meus olhos, eu falei, eu preciso disso. Aí foi quando também eu pensei já em abrir uma escola de cabeleireiro. E quando fala Europa, foi o quê? França? Foi França. França, né? Foi o primeiro contato que eu tive na Europa, foi a França. E é diferente mesmo do que a gente aprende aqui, tipo... Totalmente. Outro nível. Outro nível. Hoje,
o brasileiro está um nível altíssimo. Sim. Hoje nós somos um dos cabeleireiros mais reconhecidos do mundo. Hoje nós somos referência também nessa área, No né? mundo, Mas ainda em ensino ainda é fraco, Entendi. em metodologia. É que a maioria dos profissionais vão para a Europa, aprendem, ressignifica esse método, igual eu fiz também, Aham. e aí para E traz pra cá. adaptar ao nosso jeito nossa brasileiro. realidade. Exatamente. Então foi nesse momento que eu tive esse start. Eu falei, eu tenho um jeito de ensinar. E foi a hora que nasceu a escola. a escola. E aí eu já não contratei mais nenhum profissional de fora. Nós estamos falando aí de que época? 98 mais ou menos, 99. Que aí também, Sidney, eu já tinha uma outra mentalidade sobre gestão. Aí eu já comecei, contratei uma consultoria. Aí eu já... Foi bem a época do início das consultorias, 28 anos atrás, assim. Aí a gente dava treinamento, a gente tinha treinamento, mas gestão Esse foi o primeiro auge, vamos dizer assim. foi. Foi o primeiro auge. Foi. E o salão começou a... E aí você estava com 3 sedes, 3 sets. né? Eu tinha 120 colaboradores. 120 colaboradores, 3 sedes. Isso. Tudo E a rodando, escola. tudo rodando bonitinho. A escola, Isso. que é um brilhinho no seu olho, que você gosta, né? Era sede própria nossa também. Aonde é a escola? Onde era a na escola? Passos da Pátria, Alto da Lapa. Existe esse salão ainda hoje lá? Não, existe O prédio, né? o prédio. Hoje é uma clínica dentária. Que funciona lá. Funciona lá. E nós tínhamos um salão em Perdizes, aqui na Pio 11, e outro aqui era na Diógenes, que agora é na Queiroz Filho. Aham. Como é essa parada, Armando? Como é essa história de liderar? Imagina, 120 pessoas, nível social, intelectual, cultural diferente, demandas emocionais diferentes. Me fala um pouco sobre esse desafio que é ser proprietário, líder de um salão aqui, assim como você aprendeu a sua profissão, chegou um momento que você foi fazer o seu. Como é que é isso, esse dia a dia de ensinar, de liderar, de dar escola, de ensinar os que estão fora uma nova profissão, que desde o começo foi algo que brilhou os seus olhos, e os que estão dentro também? É um grande desafio, Sidney. Tem que ser muito apaixonado por gente, né? Porque salão de beleza hoje tem mudado muito. As barbearias, os salões de cabeleireiro têm mudado muito o nível social, intelectual. Ainda é baixo, né? Mas mudou muito. Mas na época que eu comecei, era um desafio gigantesco. Por quê? É um pessoal muito machucado emocionalmente. Vem de famílias bem disfuncionais. Então chega dentro de um salão para lidar com gente interna e externa, precisa de um mínimo de inteligência emocional. E não tinha nenhuma. E ainda é muito baixo isso, né? Essa inteligência emocional nos salões de beleza. Mas para mim, como eu já tinha o hábito de criar bastante reuniões, e até hoje eu tenho isso, de conversar com o time, orientar, ensiná-los a resolver os problemas entre si, porque isso é muito importante, porque é muito atrito, é muita fofoca, é muito falar da vida do outro. E isso eu consegui, através dos treinamentos, diminuir essa questão. E aí eles aprenderam também a lidar com os seus próprios problemas internos, resolver entre eles, do que ficar chamando os líderes ou a gerência. Então, mas é um grande desafio para o gestor ter uma equipe consolidada, uma equipe que pensa num todo. É um desafio. Na nossa área é muito desafiador. Da história do Armando profissional de beleza, qual foi o maior desafio, ou quais foram os maiores desafios
que você enfrentou? Teve algum momento que você parou e pensou assim, cara, tá bom? Cheguei já, ó, Fala, se você puder falar sobre esse Claro. tempo, como foi, o que foi. ó, um dos maiores desafios foi quando, em 2000 não, 2000 mais ou menos, em Perdizes, a gente estava com a equipe, o salão todo bem estruturado, os 3 salões muito bem montados, e eles combinaram entre os profissionais que iam sair e montar do lado. Um lá em Perdizes e o outro aqui na Lapa. Eita. E isso aconteceu. E o pior, eram todos registrados, na época você tinha que registrar, e eles colocaram a gente na justiça. Então, cara, ali eu achei que eu ia quebrar. Ali eu falei, eu acho que aqui a água derramou o caldo aqui. Mas eles saíram, montaram mesmo, tudo combinado, Cid. Isso é um dos problemas sérios. Quantos profissionais, né? Na época, entre a Lapa e Perdizes, foram uns 15. Eles 15 dividiram ou lá os grupos, 10% do salão. um do lado, um de cada lado. Os 2 isso salões. é do lado. Então, assim, ali, e o pior, né, é o passivo trabalhista, que na época era gigante, porque ele ganhava comissão, tinha um base, salário base, mas só que ele queria a rescisão em cima da comissão, não da base. E os juízes davam sempre razão para ele. Integrava. Então, assim, esse foi um dos desafios. Mas, como a gente sempre trabalhou, também era cabeleireiro, isso faz uma diferença, que nós não ficamos na mão, só trabalhamos mais. Sim. E aí conseguimos superar isso. Depois, a maioria quis voltar para o salão, não deu certo, óbvio que não deu. Isso foi um dos desafios. Outro foi a questão mesmo assim de... Na hora que o salão começou a crescer, esse foi um dos maiores desafios, que começou a gerar recurso, começou as brigas entre a liderança. Os sócios. Esse foi um outro desafio. Que ali eu comecei a falar, acho que isso não vai dar certo. Porque na hora que a gente estava começando, eram muito unidos. Começou a dar... Diferença de ganho para o de um Começou, aí também entraram as mulheres, os maridos, tudo interferindo. Então isso também começou a bagunçar o negócio. Ali também foi um grande desafio e que a gente conseguiu superar por um bom tempo. Nós ficamos sócios há 25 anos. Então, assim, deu muito certo. Porém, chegou a hora também que teve que se dividir. Que ano foi esse que teve que dividir? Aí já é em 2007. 2000. Desde então, tu tá só com a Elisete. Foi em 2007, então, que veio aquele salão que eu conheço. Não, aquele foi em 2003. Nós abrimos, ainda eu estava sócio com eles. Que foi o que ficou para tu. Ficou para mim. Na divisão. Na divisão, eu fiquei com esse cara com a Pio 11 e com o prédio da escola. E aí é uma coisa que eu quero aproveitar para falar para você que me escuta, né, que nos escuta. A melhor hora de pensar como é que divide uma sociedade é enquanto você está constituindo a sociedade. Porque é nessa hora que está todo mundo apaixonado um pelos outros, nessa hora que só está na sociedade quem pensou a sociedade, quem montou a sociedade. Às vezes a dificuldade une mais as pessoas do que a facilidade. Concordo plenamente. Isso eu vivi. A dificuldade une muito mais, costuma unir muito mais as pessoas do que a facilidade. O inimigo comum junta os inimigos anteriores. É doideira essa parada, mas é fato, né? Então a melhor hora de você pensar como vai acabar algo é antes de começar, ou no começo do algo. Essa é a hora que você tem que colocar no papel A saída. Né? a saída. O melhor de mim, junto com o melhor do meu sócio, tem que pensar no pior momento e escrever.
para que quando o pior momento chegar, se por um acaso ele chegar, seja o pensamento do meu melhor personagem com o melhor personagem do meu sócio. Quem vai decidir como é que vai ser feito a ruptura, né? Nessa hora, Armando, nessa hora dessa ruptura, como é que vocês solucionaram isso? E como foi esse momento aí? Esse momento, porque assim, o que é que eu tô pegando aqui? Eu tô pegando essa história até aqui. Cara, veio irmão por irmão, todos aprenderam lá com o pai e começaram a vir. Eles vieram, se reagruparam. Daqui a pouco o mais novo tem a ideia de empreender. Aí chama outros dois, um fica trabalhando ainda para dar suporte. Daqui a pouco vem todo mundo. E começa a crescer. Eu vou falar aqui numa linguagem aqui, esbarra num teto de merecimento, tipo, eu nunca vi tanto dinheiro. Aí nessa hora ativa alguns gatilhos, tipo, ele tá ganhando a mesma coisa que eu, mas eu trabalho mais, ou então eu sou mais importante, que eu trago mais gente, enfim. Exatamente isso. Né? Ativa alguns gatilhos que não foram combinados anteriormente, nem tinha como, porque nem sabia como é que fazia isso na época. Beleza, doloroso, resolve. Esse é meu, esse é teu, cada qual vai ser. Nessa fase, como é que foi essa fase? Então, essa fase foi muito interessante, Cid, que nós contratamos uma consultoria para ajudar a gente nesse momento difícil que a gente se encontrava. A consultoria veio antes da ruptura. Antes da ruptura. E aí o que aconteceu? Começou muito bem. O pessoal da consultoria começou a ver que era um mercado maravilhoso e começou a seduzir alguns sócios e queria entrar, só que não entrar com capital, ele queria entrar com serviço. Aí eu falei, eu não aceito. Por quê? Nós podemos abrir um quarto salão com você na gestão. O outro continua a gente pagando como consultor e toca o barco. Se caso mais para frente a gente achar que é interessante, você entra na sociedade dos quatro, porque são 25 anos a gente está junto aqui. Eu não acho que é legal, até porque também não estava precisando de vender de nada, estava tudo muito bem. Mas o meu irmão, seduzido por isso, não, tem que colocar. Eu falei, não vai colocar. Aí é onde ele falou, eu prefiro, então a gente encerra a sociedade. Aí eu falei, agora. Aí sentamos, negociamos e dividimos. E aí esse consultor foi ser sócio dele no outro salão. Só que 1 ano e meio depois rompeu. Não deu certo. E eu fiquei no meu sozinho tocando. E graças a Deus, Sidney, nós falamos, vai na casa do outro, não tivemos inimizade. Foi difícil, a ruptura não foi fácil. Mas foi assim que aconteceu, cara. Alguém querendo entrar, mas de uma forma que eu não concordava. E aí foi o estupim da... Aí você ficou lá nesse salão, que já existia já há um tempo. 2007 isso aconteceu. E me fala agora dessa fase. Como foi isso? Agora, até ontem, eu tenho sócio, tem prestação de conta, tem mais gente para produzir, mais gente para se responsabilizar. Agora sou eu sozinho. Então, aí foi um outro desafio, né? Que quer queira, quer não, sempre você estava ali para dividir os problemas, a situação, sempre tinha alguém para responsabilizar. Agora o negócio era comigo, né? Mas também foi um momento onde eu cresci muito, amadureci muito, porque aí eu tive que olhar com outros olhos, né? E aí eu fui buscar também ajuda, né, para gerir, porque aí ficou o Armando cabeleireiro, o Armando gestor, o Armando gerente, e aí eu contratei um gerente,
um RH, eu estruturei bem, já montei um escritório do lado para separar, e o salão cresceu muito até a pandemia, né? Aí a gente já estava bem estruturado. Aí veio a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, seria? né? Passou quanto tempo ele fechado, mano? Cara, foi 1 ano e meio, mais ou menos, né? Quase 2 anos. Mas, assim, entre idas e vindas. A gente abria naquele jeitão lá, eu fui até a prefeitura, foi lá, me notificou. Aí eu fiquei com muito medo, né? Aí eu brequei uns bons dias, mas eu atendi a domicílio, abri em alguns momentos estratégicos. Cara, só para você ter uma ideia, a gente sobrevivia com 15% do faturamento. Olha aí. Né? Então, assim, passamos por isso também. Né? Então, ali foi um baque, né? Mas, graças a Deus, a gente tinha caixa, paguei a rescisão de todo mundo, tinha 26 CLTs. Meu Deus. Fora os cabeleireiros, né? Que a gente também teve que dar uma força. Paguei todo mundo, então não tive nenhum passivo trabalhista, acertei tudo. E aí voltamos, só que voltei com muito menos gente. E muitos profissionais depois também não quiseram voltar. Foram para outros salões, foram para outros estados. E aí teve um recomeço. Vamos montar time novamente. Montar time novamente. E graças a Deus consegui. Como eu tenho esse viés de ensino, então eu pego a pessoa, às vezes com a base bem fraca ainda, mas eu consigo treinar rapidamente e tornar ele um bom profissional. Na época da escola, você era o que ensinava as pessoas? Tinha outras pessoas? Como é que funcionava? Era eu, meu irmão e minha irmã. Os 3 eram os instrutores? Os instrutores. Então, por exemplo, a base, o ensino de um profissional que não sabia nada, ele está começando, era meu irmão e minha irmã. Já o profissional que já estava já trabalhando e queria dar um upgrade na carreira, aí era eu. Aí eu treinava eles finais de semana. Que eu trabalhava a semana toda. Que é o que você continua fazendo até hoje. Exatamente. Toda segunda tu tem curso, né? Isso. No salão. A cada 15 dias. Cada 15 dias? Cada 15 dias tu junta uma turma turma e dou treinamento. Dá um treinamento de aprimoramento Isso. deles. Entendi. Aí entra um pouco de inteligência emocional que eu aprendi com Sidney Aquino, né? A gestão. Armando, me diz uma coisa. Tu percebe, agora falando dos clientes, tu percebe que existe um percentual dos clientes que vão para o salão que não tem nada a ver com o cabelo, ou com as unhas, ou com o serviço em si, que vão para lá porque lá tem um ambiente, porque lá, pelo mesmo motivo que você no começo olhava como um lugar para se conectar, algumas pessoas que vão para lá porque precisam de algo emocional, resolver alguma coisa além do cabelo, por exemplo? Com certeza, Sidney. Eu sempre digo que o cabelo, a maquiagem ou qualquer outro serviço do salão de beleza, eu falo que é a azeitoninha, é a cereja do bolo. Porque a pessoa vai muito mais para se sentir cuidada, um momento de relaxamento ali para ela, de conectar com outras pessoas, de sentir cuidado, de sentir amado. Isso é o que eles mais vão buscar, é isso, inconscientemente ou conscientemente. O cabelo é só detalhes. Inclusive, você pode ver, se um profissional tem uma boa relação com os clientes são muito difíceis de deixar ele, porque ele tem um vínculo afetivo com o profissional muito forte. Então, é uma coisa assim, interessante, que o pessoal vai buscar essa tranquilidade. Escutou muita coisa forte na cadeira? Escuta. Desde pessoas que estão para separar, pessoas que estão para comprar um sonho de vida, de tudo a gente ouve. Então, a gente também tem que estar preparado para ter sigilo, acolher, ajudar, né? Também celebrar, né? Porque eles também trazem bastante coisa interessante, que comprou um negócio, comprou um barco, comprou um carro, quer mostrar para a gente. Então, assim, o que é bacana é o profissional estar preparado em acolher em todos os momentos, né? Mas o cliente, ele
abre muito ali com a gente, principalmente se ele se sentir seguro. Armando, você consegue perceber pessoas que estão lá sentados procurando através da beleza a sua identidade? Como é que é isso? Muito interessante, Sidney. É uma das coisas que, depois que eu também ingressei nesse mundo da inteligência emocional aqui com vocês, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o triângulo do valor do indivíduo, né? Que é a identidade, a capacidade e o merecimento. E é incrível, quando você está atento a isso, como eles estão buscando exatamente essa beleza externa para identificar com a sua identidade e com o seu merecimento. Porque é incrível, a maioria chega com a identidade distorcida e merecimento também distorcido. Mesmo gente que tem condições financeiras, tem uma beleza já, mas não acredita. Tem muito isso, cara. Por isso que, além da inteligência emocional, o visagismo, você trazer essa consciência, o que a pessoa é de verdade, né? Então o cabelo é só um acessório, mas que completa, né? Sim. É importante para compor, né? Compor. Com certeza, muitos vão lá para também ajustar a sua identidade. Para onde é que tu acha que esse mercado está indo, mano? Quando tu olha para o momento que a gente vive hoje e pensando em tendência de mercado, o que é que você acredita sobre o mercado da beleza? Eu acredito na customização. Hoje o pessoal está buscando muito essa questão de customizado, né? Porque o salão de beleza ele passou por várias fases, eu acompanhei, né? Onde tinha só o salão para mulher e a barbearia. Depois se desfez, se juntou, depois abriu de novo, misturou criança, adulto, homem, mulher, e hoje voltou a customizar. Os estúdios estão em alta, as barbearias customizadas, os salões mais enxutos, nada muito grande. A gente vê muitos salões grandes, mas a maioria, a tendência hoje é salão mais enxuto, bem personalizado, com os profissionais preparados. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos o mercado e cresce cada ano. Assim. A área da beleza é incrível como o pessoal... O que não fazer? O que não fazer? Qual o cuidado que alguém que está nos ouvindo aqui hoje, que está atuando nessa área, que é um profissional de beleza, que ele tem que ter cuidado daqui para frente? Primeiro, tá totalmente informado com o que está acontecendo no nosso mundo da beleza. Segundo, não parar de buscar conhecimento, não só técnico, mas de gestão de pessoas, gestão financeira, controle nas finanças, porque o profissional da área de beleza ele tem um viés de consumo muito grande, com coisas que não vai trazer retorno. Tá? Então, acho que isso não deve fazer. E não deixar de viajar para o exterior para realmente buscar as tendências, conhecer um novo mundo, se inspirar, né? E treinar. Treinar. Eu estou 40 anos e não paro. Armando, essa história de IA, essas coisas todas, tecnologia hoje, onde que você acha que ela ajuda no salão de beleza e onde que ela pode ser uma ameaça para o profissional da beleza? Então, a IA ela ajuda muito. Eu tenho testado e tenho conseguido bons resultados. Por exemplo, a pessoa está com dúvida no seu visual. Ela põe isso num programa, você faz um corte, faz uma cor antes de executar. Então, a pessoa tem a possibilidade de visualizar, de se ver mudado antes de mudar. Isso eu acho uma coisa fantástica. Já aconteceu, Armando, da pessoa chegar e te pedir algo, aí tu fazer exatamente o que a pessoa quer e depois ela diz assim, rapaz, não gostei? Tem. Isso acontece, mas assim, como eu sou visagista e hoje tem as inteligências artificiais para ajudar a gente, eu sempre vou fazer o teste
e vou ter uma comunicação. Você vai argumentar, né? Pai, Lógico. se eu fosse você, eu não faria, não. Exatamente. Eu trago a consciência para essa pessoa. Mesmo assim, ela quer fazer um visual, eu vou fazer. Mas ela vai ter consciência. Mas isso acontece, viu, Cid? Se você não ter conhecimento do visagismo e usar a inteligência artificial, pode dar ruim. Porque uma coisa, mesmo com a inteligência artificial, você tem que saber ler rosto, você tem que saber ler traços da pessoa e também entender o desejo de imagem que ela realmente... que ela vai querer aquela imagem. Né? Exatamente, se conecta com o momento de vida dela. Porque senão é um visual bonito, assertivo, por um momento errado. Sim. Entende? Quais os próximos passos do Armando? Ó, visão de futuro. Minha visão de futuro... Médio e longo prazo. Ó, abrir minha escola, que é o meu sonho. Reabrir, né? Reabrir, né? Uma rede de médios salões, que eu acho que é a tendência agora, e é bem mais lucrativo do que grandes salões, porque é mais enxuto. Então, esse é o meu sonho de futuro, exatamente, ter uma rede de salões, pelo menos uns 10, 15 salões de médio porte. Isso é o meu sonho. E outra coisa é palestrar pelo Brasil e colocar todo o meu conhecimento à disposição de quem possa e quem a gente já pode começar, né? Como é que te acha aí, Armando? Né? Para poder já te contratar como palestrante. Pode me chamar aqui no Instagram, no direct, bessa.armando. Bessa.armando. Porque, apesar de você não ter a escola física ainda, você tem a escola dentro do salão, né? Isso. Então, também para quem quiser fazer treinamento com você, também te chama no inbox. Sim, pode me chamar que a cada 3 meses eu estou montando uma turma para aperfeiçoamento. A próxima turma começa quando agora? É em março. Março. Então, quem quiser contratar o Bessa aí em março, aí já entra na próxima turma. As 4 perguntas finais. Se o Armando voltasse 20 anos atrás, 30 anos atrás, voltando atrás, olhando para a tua história, o que o Armando faria de diferente? Sidney, belíssima pergunta. É tipo, vamos imaginar que tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, voltar em determinados momentos lá atrás, para conversar com o Armando. Armando, cara, vai por aí não, vai por aqui. O que é que o Armando faria de diferente? Primeiro, sobre gestão de pessoas. Como gerir melhor as pessoas, como fazer uma gestão de salão, né? Como fazer todo um planejamento estratégico que lá atrás eu não pensava assim, eu só pensava em fazer acontecer, mas não tinha planejamento nenhum. Então, eu planejaria muito melhor hoje, né, do que antes, porque o mercado ele é pujante. Porém, se for amador, ele quebra. Eu tive muita sorte, Cid, né? Colocou muita gente boa para me instruir, mas eu fui muito inconsequente na questão de gestão do meu negócio, sabe? Então, isso eu voltaria. Outra coisa é colocar Deus em primeiro lugar e nos meus negócios. Coisas que eu não fiz atrás. Eu tinha muita vontade, mas não tinha discernimento nenhum. Então, eu caí em muitas armadilhas que se eu tivesse com o meu espiritual forte, atento, eu não teria feito muitas coisas que hoje eu não faria, né? Uhum. Então, isso também é uma coisa importante. Outra coisa é investir todo o recurso, uma parte do recurso em imóveis, que é uma coisa que eu gosto muito e hoje eu vejo que... O fruto disso. Você teria começado a investir antes? Eu teria, até porque tive muita oportunidade há 20, 30 anos atrás, que hoje a Vila Leopoldina, 1 metro quadrado, é um absurdo. Na época eu tinha condição, mas não tinha visão. Então eu investiria em imóveis. Renda, gente, ele está falando de preparar o futuro com renda, ter renda. Renda passiva, né? Não é só rendimento, é renda. É renda. Armando, me fala, tem mais alguma coisa? Não. De diferente? Armando, me fala uma coisa. O que aconteceu de ruim
lá atrás que te trouxe um grande aprendizado que você só teria tido se essa coisa ruim tivesse acontecido, se essa dor tivesse acontecido? Foi exatamente sobre essa equipe, essas pessoas saírem e montar o salão do lado. Isso foi uma dor terrível que trouxe decepção, trouxe chateação, O que é que você trouxe muita aprendeu raiva. com ela? O que eu aprendi? Como selecionar melhor as pessoas para trabalhar com você. E ficar sempre atento, né? Porque dão indícios. As pessoas dão indícios. Se você está atento, você pega logo e já resolve a parada logo. Uhum. Eu procrastinei muito. Eu via, mas não tinha coragem de agir. Então, isso hoje me trouxe essa maturidade, que hoje eu não tenho medo de discutir situações difíceis para resolver um problema. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. E Armando, o que é que o sucesso te ensinou que o fracasso não te ensinaria? Olha, o sucesso, assim, me ensinou uma coisa muito bacana. É você aproveitar o melhor da vida, é você compartilhar com as pessoas que você mais ama, né? E você usufruir do fruto do seu trabalho. Então, isso é uma coisa que é maravilhoso. E muita gente, às vezes, não usufrui do sucesso porque não tem a crença de merecimento. E hoje eu tenho, eu desenvolvi isso. Então, para mim, o sucesso é maravilhoso, é muito bem-vindo. E ele me ensinou a ter paz, tranquilidade, como usufruir da vida, como compartilhar isso com pessoas que eu amo. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem quer empreender, mas tem medo. Primeiro, você quer empreender e tem medo, o medo faz parte de qualquer negócio, qualquer momento da vida. O que você não pode é paralisar pelo medo. Agora, tem que se preparar, entender de gestão, entender de pessoas, realmente entender da técnica e saber o que você realmente deseja. Aí sim, depois desse planejamento todo estruturado, cai para dentro, não tem outro. E vai aprender no dia a dia e tenha muita disposição, porque empreender é desafiador, mas também é muito compensador, né? Traz muita recompensa, traz muitas coisas boas, mas precisa ter força de vontade, desejo ardente no coração de empreender, porque não adianta só querer, tem que arder no coração, porque os desafios são grandes, mas também o sucesso é garantido. Quem quiser te encontrar, onde é que encontra, né, Bas? Quem quiser encontrar o Armando, onde é que encontra? Eu encontro o Armando toda semana lá no salão dele. Lá no Bessa Cabeleireiro, Avenida Queiroz Filho 63. Aí sabe, Queiroz Filho 63, Alto de Pinheiros. Ou no Instagram, Armando Bessa, ou no Bessa.Armando. Lá de terça a sábado, Armando? De terça a sábado. Terça a sábado, lá das 9 às 20 horas. Lá Queiroz? na Avenida Queiroz Filho 63. Isso. Alto de Pinheiros. para você ver, né? Como é que fala. Toda semana nós estamos lá. Essas madeixas aqui, ó. Maravilhosas aí, ó. Armandinho, eu quero agradecer a sua presença aqui, o seu tempo, a sua dedicação. A gente se sente pessoas felizes, né? Quem indicou você para nós foi uma outra pessoa que nós gostamos muito, que é lá de Curitiba, né? Houve uma época que a gente veio embora de Curitiba para São Paulo e a gente viajava para Curitiba para cortar cabelo. Aí, né? Com ele. A gente ia lá cortar com ele. Então eu fazia 800 quilômetros, ou de carro, ou de avião, ou E de volta a gente ia e volta. ou de qualquer coisa, eu ia para cortar cabelo. E aí houve uma época que começou a ficar difícil para a gente, para ele, e a gente perguntou quem seria a pessoa que poderia cuidar da gente. Ele aqui, né? Porque ele não E aí tava ele aqui, foi e né? indicou você. E a gente foi lá. E a gente encontrou muito mais que um cabeleireiro lá. A gente encontrou muito mais que um profissional de beleza. A gente encontrou um ser humano incrível. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem características de humildade invejável, uma pessoa que mesmo quando eu sei, que eu sei
que tem alguma coisa acontecendo, está sempre disposto a entregar o melhor para nós, para os clientes, uma pessoa que cuida da gente, um profissional acima da média, um cara que tem uma história na beleza, né? Alguém, você que está me ouvindo, né? Alguém que não imagina, ele demonstra muito menos daquilo que ele é, muito menos daquilo que ele faz e muito, muito menos do que o que ele tem. Então, cara, muito obrigado pelo tempo, seu tempo aqui comigo. É engraçado quando você falou lá atrás, que você percebeu que os clientes não eram atendidos todos da mesma forma, foi uma coisa que nos chamou a atenção e que fez a gente ficar lá. Também por isso, você trata todo mundo igual. Não tem ninguém mais importante nem menos importante. Eu sei que você atende estrelas lá, que eu já vi algumas estrelas entrando e saindo do seu salão, e você atende aquela estrela do mesmo jeito que me atende. Então, isso também nos chamou a atenção. Então, eu vejo a forma como você trata o seu cliente de 30 anos atrás, né? A forma como o cliente que está chegando. Eu vejo os seus clientes que, esse aqui cortou o cabelo desde que nasceu comigo. E eu vejo o amor que você tem. O seu time tem esse amor. Então, isso também chamou a atenção para a gente, né? A humildade no ser, tanto sua como da Elisete, como do seu time, em tratar os outros de forma igual. Então, eu como cliente me sinto em casa. Mais cedo ele falou que precisa ser apaixonado por gente. Nós vemos essa paixão. A sua paixão pelas pessoas que estão no dia a dia com você, trabalhando ao seu lado, seja aquela que vem juntar o cabelo, ou aquela que lava um cabelo para você, ou a que te ajuda em algumas circunstâncias que você está ali com duas pessoas ao mesmo tempo, seja a pessoa que está sentado na sua recepção, a paixão que você diz que é necessária, nós vemos claramente essa paixão por gente em você, né? Você gosta de dinheiro, mas a gente observa que o dinheiro é consequência do tanto de amor que você consegue dar para as pessoas. E só para agradecer, assim, você falou, né, na pessoa que indicou, que foi o Robson, né? Robson Souza. Também, a gente era muito bem tratado no salão deles, muito bem. Mas como a gente acabou, ele demorou para vir, e a gente acabou agarrando, como fazer o mineiro, agarrando em vocês, né? E até hoje ele veio para cá, tá com o salão dele aqui, inclusive, em Alphaville. E agora nós estamos agarrados em tudo. Aí a gente brincou com ele. Ele disse, não volto mais. Eu falei, o problema você foi apresentar a gente, o problema bom. É uma pessoa maravilhosa, né? Não dá pra gente comparar, não é sobre comparação de nível, sim, porque vocês dois são excelentes profissionais. São maravilhosos, todos dois são maravilhosos profissionais. O mercado aprova isso. E eu falei, agora, Robson, nós agarramos dele, e agora? O que a gente faz? Então, que é outro que a gente precisa convidar para vir, né? Isso, também vamos chamar ele para vir para o podcast. Então, ele e a Fran também, a gente era muito, muito amado, muito bem tratado no salão deles. Teve uma vez, aliás, eu acho que o começo da mudança da minha imagem com o cabelo veio através dele. Ele foi que olhou para mim com misericórdia e disse assim, deixa eu cuidar de ti. Para nós, né? Para nós, né? E tipo assim, deixa eu cuidar de ti, né? E a gente tem muito a agradecer a eles também, que a gente sempre foi muito amados por ele, até hoje tem um carinho enorme. O negócio é que a gente agarrou em você. Não, e assim, né, foi muito bacana que eu fui fazer um treinamento com o Robson, uma pessoa maravilhosa, sim, um profissional incrível. E eu sou muito grato mesmo, porque quando ele falou, ele falou, vem apresentar uma pessoa, cuida bem dela aí para mim, e se você cuidar, eu acho que ela pode ser sua cliente. Eu falei, pode mandar. E aí foi onde você foi lá a primeira vez, então sou muito grato a ele, né? E a Deus por ter colocado vocês, sim, Deus, no nosso caminho, né? Aqui no meu caminho. Vocês chegaram num momento importantíssimo da minha vida pessoal e na minha vida profissional, abriu meus olhos para muita coisa. Hoje eu sou um outro Armando, depois que eu conheci vocês, a Febracis, assim, essa conexão foi maravilhosa, foi Deus mesmo usando o Robson, sim, né? Obrigado, Robson, se você estiver ouvindo, que Deus te abençoe cada vez mais, e assim, sou muito grato, sou muito feliz de ter vocês como amigo, como cliente. Nossa, vocês são uma família inspiradora. Obrigada. Para finalizar, o que é que eu aprendi de liderança com o professor Armando Bessa? Que a liderança começa quando você decide amar as pessoas e decide
servir as pessoas, cuidar das pessoas, ser uma via, ser um canal, né, de passagem na vida das pessoas. Às vezes através de uma palavra, às vezes através da tesoura. No seu caso, às vezes através da tesoura. Então, muito obrigado mais uma vez. E você que está assistindo esse podcast, gostou do que você viu aqui? Curte, compartilha, segue aí, vai lá no sininho, segue, toca lá no sininho para todas as vezes que a gente postar alguma coisa no canal, você ter acesso, tá bom? Um beijo para você de casa, muito obrigado, Nebraska, a patroa desse canal, né, a principal patrocinadora, Armando. Obrigado. Até breve no próximo episódio. Qualquer hora dessa, vamos fazer um episódio lá. Vamos gravar lá, ao vivo e a cores. Fechado? Fechado. Beijo. Obrigadão, meu querido. Tchau, e até o próximo episódio.